Saudações. Estamos aqui para comentar algumas notícias interessantes, recentes e que têm repercussões no mundo jurídico penal. Uma das notícias diz respeito à divulgação através de redes sociais, como Twitter e outras, da localização, horário de realização de blitz policiais, tanto com relação ao bafômetro como com outros objetivos. Algumas questões são colocadas com relação a isso, né? Uma primeira que eu acho interessante é que houve uma ordem judicial para retirada do ar das redes, né, ou sites que divulgam essas blitz. E a questão é a seguinte: será que essa ordem judicial de retirada dessas redes, ela feriria o direito constitucional de livre expressão? Então esse eu acho que é um primeiro questionamento muito importante. Bom, sobre esse primeiro questionamento, já inicio dando uma opinião no seguinte sentido. Na realidade, esse tipo de divulgação, na minha opinião, estaria mais ligado ao direito à livre informação, que logicamente que é ligado ao direito à livre expressão, mas se diferencia deste, né? O direito à livre informação é assegurado constitucionalmente, e é correto que o seja, é uma garantia fundamental. Mas, como toda garantia fundamental, não é absoluta. Então, por interesse público, eventualmente, podem haver limites, tanto ao direito de expressão, como ao direito de informação. Nesse caso, a determinação judicial para retirada desses avisos, creio que vá de encontro ao interesse público, porque realmente comunicar, divulgar a realização dessas blitz provoca uma série de prejuízos à própria segurança viária, no que diz respeito à questão dos motoristas alcoolizados, à segurança pública em geral, no que diz respeito a tráfico de drogas, transporte de pessoas armadas, práticas de roubos, pessoas que estão sendo vítimas de sequestros e que poderão, os criminosos, através desse tipo de informação, serem beneficiados por isso. Então há um interesse público de que não haja essa divulgação e, nesse caso, creio que a decisão no âmbito civil de retirar do ar essas informações, eu acho que é perfeitamente constitucional e correta, dentro de um limite de razoabilidade e proporcionalidade para a aplicação desse direito fundamental do direito à informação e à liberdade de expressão. Outra questão, aí já um pouco diferente, é se há crime. É crime divulgar blitz policiais? Será que isso é crime, essa conduta? Diria o seguinte: essa conduta específica, divulgar uma blitz, não é crime. Não tem previsão no ordenamento jurídico de forma nenhuma, não é? Isso não é crime. É um ato imoral? Não é? E, aliás, não é novidade, porque, na verdade, a novidade é um instrumento que está sendo usado. Mas todos nós já vimos andando por estrada que um motorista passa por nós e dá sinal de luz, comunicando que existe uma blitz. Isso daí acontece muito. É um ato imoral, é um ato irresponsável. Às vezes a pessoa não pensa no que está fazendo. Às vezes ela está dando uma dica para um bandido, né, que está sequestrando uma pessoa para que ele fuja da polícia. Então, que é imoral Agora, é crime? Não há previsão, né? Mas, no caso desses sites, ou desses Twitters, etc., as redes sociais em geral, o que pode acontecer? Dependendo do conteúdo veiculado, pode ou não haver algum crime, né? Então, imaginemos que nesse Twitter, as pessoas, elas divulguem não só a questão de divulgar as blitz, mas incentivem, por exemplo, as pessoas a dirigirem embriagadas.
Bom, então pode estar havendo um crime de apologia ao crime ou ao criminoso. Artigo 287 do Código Penal. Digamos, por outro lado, que esse Twitter, esse site, etc., ele é feito por 4 ou mais pessoas para o fim de fazer apologia ao crime. Pode haver o crime, então, de quadrilha ou bando. Tem se aventado também, independentemente então do conteúdo constante, alguns têm apontado que mesmo a divulgação simples da blitz já poderia configurar o crime do 265 do Código Penal, que é o atentado contra a segurança de serviço de utilidade pública, na parte final que fala de outros serviços, não é? Também tem se aventado essa hipótese, não é? Que eu não acho muito adequada, mas que tem sido aventada. Bom, outro aspecto é o seguinte: segundo a notícia, o juiz que na ação civil determinou a retirada do ar dos sites, das redes sociais, ele também determinou, na mesma decisão, segundo consta, a quebra do sigilo informático para fins de investigar eventuais crimes, né, que poderiam ser esses aqui, eventualmente, né? Nesse aspecto, segundo a Constituição Federal e a legislação que trata da quebra do sigilo telefônico, informático e telemático, que é a Lei 9.296 de 96, conhecida como Lei de Interceptações Telefônicas, há aqui um equívoco, não é? Um juiz civil, ele, primeira coisa, não pode dar esse tipo de ordem. Isso é de competência exclusiva do juízo criminal. O que pode gerar isso? Que eventual prova criminal, se houver algum desses crimes aqui realmente em tese, seja considerada futuramente como prova ilícita por causa da sua origem. Segundo aspecto, dependendo do crime que se esteja apurando, não cabe interceptação telefônica. Dos crimes que nós aventamos aqui, a quadrilha ou bando e o atentado à segurança de serviço público, eles são crimes apenados com reclusão. Para suas apurações, cabe quebra de sigilo informático, telemático e inclusive telefônico. Mas para, por exemplo, o crime de apologia ao crime ou ao criminoso, não cabe investigação através de interceptação telefônica, telemática ou informática. Portanto, nem mesmo o juiz criminal, para esse crime, poderia determinar a interceptação informática, porque ele é apenado com detenção, e só cabe esse tipo de instrumento para reclusão, não é? O ideal, então, na minha posição, seria que o juiz do cível encaminhasse o caso para a polícia ou para o Ministério Público, para que fossem adotadas as providências criminais cabíveis e, em si, considerando necessária a quebra do sigilo informático para a investigação, consubstanciada em crimes apenados com reclusão, então o juízo criminal competente expedisse esse tipo de ordem.